Sejam todos muito bem-vindos ao podcast. Era Anônimos de Sucesso, só que a gente evoluiu. Agora a gente está com um novo programa de podcast que é Histórias de Sucesso. Ao longo desses 13 episódios que eu gravei, eu vi que todos os convidados tinham lindas histórias de sucesso que inspiravam outras pessoas. E aí eu decidi, por que não, colocar histórias, que era o que eu estava vendo durante todos os outros programas. E para dar início ao mas o 14º episódio de podcast, eu estou aqui com a Natasha, ela é gestora e consultora da Studio Games aqui em Jundiaí. Natasha, um prazer receber você aqui. Prazer é meu. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, a gente vai bater um papo aqui bem tranquilo, vai ser algo bem gostoso. Eu quero que você compartilhe suas experiências e as suas histórias de sucesso. Só com que certeza. Para a gente começar, eu gostaria que você definisse o que é sucesso para a Natasha. Sucesso, para mim, ele veio mudando ao longo dos anos. Uhum. Quando eu comecei ali traçar minha trajetória, sucesso para mim era ganhar muito dinheiro, era ter realmente uma carreira de sucesso, que a gente pensa, né? Mas a vida ela veio dando várias rasteiras em mim e hoje sucesso para mim é realmente ter tempo de qualidade, ter uma paz realmente, eu poder chegar em casa, ter uma vida confortável, ter tempo de qualidade com a minha filha e conseguir todos aqueles objetivos pequenos, passo a passo, e não buscar algo grandioso do início. Eu aprendi que com pequenos passos a gente chega mais longe, e realmente foi isso que aconteceu comigo. Quando eu parei de querer subir 10 degraus de uma vez só, eu entendi que de degrau em degrau a gente acaba chegando lá um pouco mais rápido. Então, sucesso para mim é isso, ter tempo de qualidade. Já passei por um burnout, né? Então, eu entendi que o sucesso ele não vem assim tão fácil. A gente às vezes paga um preço um pouco alto. Então, hoje eu dou passo a passo e essas pequenas conquistas é que vem trazendo sucesso para mim. Gostei da sua definição de sucesso, Natasha, porque não é algo fixo, não é algo rígido, né? A gente entende que a cada etapa, a cada fase da vida, quando eu tenho uma idade, de repente sucesso é uma coisa que eu estou buscando e depois outra, e assim a maneira que eu vou amadurecendo, crescendo, eu vou vendo que dá para mudar. E quando que você começou nessa sua área de gestão? Como que se deu início isso? Complicado. É uma longa história, vou tentar resumir. Mas eu comecei minha carreira em mecatrônica, resolvi estudar, fazer um curso técnico. Fui líder de qualidade dentro da P&G, da Procter & Gamble. Porém, eu acabei saindo de lá dentro daquela crise econômica que teve em 2014 para 2015. E aí eu tive que reinventar. Eu tinha uma filha para sustentar, tinha acabado de sair de um relacionamento, do meu casamento, né? E eu precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro, né? E aí fiquei 2 anos desempregada, quase 2 anos desempregada. Foi um momento, assim, de rever muitas coisas na minha vida, porque eu estava acostumada com um padrão de vida muito alto, porque eu ganhava muito bem, eu tinha ali com meus 18, 19, 20 anos, eu ganhava muito bem, e eu tive que reestruturar. Então, eu tive que realmente engolir um pouco do meu orgulho, e eu fui trabalhar com bolo, eu fui fazer bolo, fui boleira, batia... Que diferença! Porque era um hobby. A minha mãe, ela fazia muitos bolos, assim, né? Aqueles bolos de abacaxi, com doce de leite, essas coisas. E eu cresci vendo ela fazer esse tipo de coisa. Então, eu fui e surgiu uma oportunidade, resumindo assim a história, surgiu uma oportunidade, fui e fiquei 2 anos nesse trabalho. Porém, eu queria sucesso. Eu queria alavancar a minha carreira, eu não queria ficar estagnada. E eu acabei indo pro varejo. Virei vendedora de brinquedos. E ali eu descobri que eu tinha um potencial muito alto. Eu entendi que eu não só sabia vender, mas eu sabia conversar, convencer. Eu descobri um poder de persuasão muito árduo. E aí esse poder de persuasão, ele começou a me abrir portas ali dentro mesmo, com alguns clientes de potencial, dentro da loja que eu trabalhava. E eu consegui, eles tinham um projeto que eles ajudavam alguns funcionários com faculdade. E aí eu iniciei minha faculdade de gestão ali dentro e concluí minha faculdade dentro da pandemia. E logo que eu saí da pandemia, eu precisava dar um jeito no meu currículo.
A empresa que eu trabalhava na época tinha encerrado o banco de talentos, porque na pandemia muita coisa se quebrou. Tudo, né? E aí eles não mandaram ninguém embora, nada do tipo, mas alguns projetos que eles tinham, eles tiraram. E o banco de talentos ali eu acabei perdendo naquele momento. E por coincidência, algo que cresceu muito na pandemia foi o setor de alimentação. Logo, aonde eu trabalhei como fazendo bolo, como boleira, naquela época, eles acabaram me enxergando ali, eu conversei com eles, recebi uma proposta e eu acabei virando gerente dessa mesma confeitaria que quando eu fiquei desempregada, eu fui fazer bolos. Fui gestora deles por 1 ano e aí minha carreira começou a andar. Aí eu recebi uma outra proposta numa empresa de cosméticos, gerenciei essa empresa de cosméticos lá no Outlet Premium e de lá, que é a Viking Brand, uma empresa maravilhosa, construiu boa parte de quem eu sou como gerente hoje, porque foi lá que eu aprendi vários termos mesmo, assim, que a gente não aprende dentro da faculdade, que a gente aprende na vivência. E lá eu descobri um poder de persuasão ainda maior que eu tinha. Eu entendi que eu sabia, além de persuadir, eu sabia ler pessoas. Isso não é para pouco, não é para qualquer um, não. É uma habilidade incrível, hein? E aí eu comecei a entender que por que certas pessoas não vendiam? Por que certas pessoas não alcançavam aquilo que era proposto para elas? Não era uma falta de interesse, não era a pessoa ser ignorante, a pessoa ser burra. Ela só não tinha um método de ensino adequado para ela. E aí foi onde eu desenvolvi várias ferramentas, fluxograma, PDFs, mapa mental. Cada funcionário meu eu treinava de uma maneira diferente. Nossa, isso é um diferencial e tanto. Porque foi. Geralmente, sem te cortar, mas geralmente o padrão das empresas pega um método, passa para todo mundo e aí quem aprende, quem não aprende é desligado. Então, isso é um diferencial muito, muito grande. E aí, passei. A gente tinha reuniões semanais, eu passava, um gerente reclamava, porque tá difícil. A gente conversava, trocava muita ideia. É uma coisa que eu tenho para mim, eu não guardo informação para mim. Eu não guardo conhecimento para mim, eu sempre passo adiante. Então você não é represa, você é rio. Exatamente. Então, assim, eu sempre... tá precisando de ajuda? Vou, converso, falava, ajudava. E nisso, eu comecei a ser mandada para outras lojas. Então, eu fui Taboão da Serra e fui direcionada para algumas lojas da rede. Então, assim, basicamente, tinha um problema naquela loja, eu ia para lá... Natasha para resolver. E aí, sim, tinha lugares que o meu conhecimento era, né... Como fala assim, bastava o meu conhecimento para resolver. Outras vezes precisava de algumas outras intervenções que eu analisava ali, que também tem coisas que fogem um pouco do nosso controle. Sim. E ali eu consegui entender que eu conseguia resolver problemas. Eu tinha persuasão, eu conseguia ler pessoas e eu tinha uma resolução de problema com pensamento lógico muito rápido. E foi ali que eu entendi qual que era a função da Natasha dentro de uma equipe. Eu estudei muito recrutamento e seleção, como conseguir olhar para a pessoa e entender se ela serve para aquela vaga ou não. Porque às vezes ele é um funcionário maravilhoso, mas não para aquela empresa, não para aquela vaga. Fazer a leitura não da vaga, do perfil do candidato se encaixa naquela vaga. Isso. Só pegar um ponto que você trouxe aqui, Natasha. Esse aspecto que você trouxe, você é uma forte candidata a ser milionária ou bilionária, porque um aspecto que todas as pessoas que são milionárias e que têm sucesso, são bem-sucedidas, é o aspecto de resolver problemas de uma grande quantidade de pessoas. Sim. E pelo que você está me dizendo aí, você tem uma chance muito grande. Espero que sim. Por isso que eu quero continuar sendo seu amigo aí nessa caminhada. E foi nessa trajetória, eu tive um burnout no meio do caminho, porque assim, eu ajudava as outras pessoas, mas eu acabava não olhando tanto para mim. Então, eu resolvia problemas dos outros e acabava colocando debaixo do tapete os meus próprios problemas, né? E a gente fala assim, dinheiro não é tudo, mas o dinheiro, ele ajuda muito. E quando a gente busca uma recompensa financeira mesmo, às vezes a gente não tem, isso prejudica muito a nossa cabeça, né? E eu cheguei a um ponto desse e tive meu burnout, né? Passei por toda aquela fase. A hora que eu saí do hospital, eu falei, bom, eu preciso seguir um novo caminho, certo, né? Certo. Entrei em contato com a empresa que eu trabalhava, eles super atenciosos, se prontificaram, eu consegui sair da empresa ali super amigavelmente, indico funcionários para eles até hoje, porque eles têm as lojas aqui na região, né? Inclusive, essa semana eu estava falando com o Rafael, que é um dos supervisores lá dentro.
Então, assim, saí super amigavelmente lá, porque realmente era uma outra leitura de quem eu era e o que eu buscava para mim. Certo. Dentro desse período que eu estava ali ainda entre estar na Viking e sair, eu participava de muitas reuniões nos shoppings. A gente tem aquelas reuniões que a gente conhece, as pessoas, a gente conversa. E eu conheci o dono da Studio Games. Reuniões de networks, né? Na verdade, o shopping, ele promove algumas reuniões com os lojistas para falar o que tá bom, o que não tá, como que tá o movimento, o que precisa melhorar, se tal melhoria fez sentido ou não fez. Então, eles trazem algumas ações ali para ser discutida. Entendi. E nessas conversas entre shopping, lojas, eu conheci o Eduardo, que é o dono da Studio Games, e a gente começou a conversar ali e eu prestei uma consultoria para ele. E ali eu sentei com ele, analisei vários pontos com ele, mostrei para ele que existia um problema gerencial, existia um problema de vendas mesmo, de abordagem de clientes. E prestei essa consultoria, tudo bem, passou. Ele acabou ali tomando algumas providências, a franquia começou a ajudar ele também nesse ponto. E aí passou ali, fazia acho que uma semana que eu estava em casa, depois que eu tinha saído da outra empresa, ele me manda uma mensagem, falou assim: Natasha, a gente abriu uma vaga de gestor aqui, você não quer assumir? De início, eu não aceitei a vaga. Aí a gente conversou, a gente fez um alinhamento financeiro mesmo. E eu falei, se você me der mais uma semana para mim colocar minha cabeça em ordem, eu consigo começar. E assim iniciou minha trajetória dentro da Studio Games, que abriu muitas outras portas aí. Antes de você entrar aí, falar do aspecto de como você está hoje se desenvolvendo na Studio Games, eu gosto sempre de pegar algumas falas que o convidado traz aqui. Um aspecto que você colocou aí que é muito interessante é o seguinte: eu quero que muitas pessoas que estejam nos acompanhando e preste atenção nas histórias de sucesso é esse aspecto. O porquê que você foi chamada para estar lá? Você gerou valor antes. Então, muitas pessoas querem ganhar, querem receber, sem antes demonstrar um valor, sem fazer algo com que as pessoas vejam, pô, essa aí é uma pessoa que vale a pena eu estar na minha equipe. Então, eu chamo muita atenção para esse aspecto. Então, você trazer isso é muito importante para quem está nos acompanhando enxergar, pô, eu estou querendo buscar algo, alcançar algo. Que valor eu estou gerando sem interesse, porque é de mim, eu estou gerando para o outro, para que ele possa enxergar isso em mim e, de repente, eu conseguir alcançar aquele patamar que eu estou buscando. E isso diz muito, eu falo isso muito para os meus vendedores, porque eu falo que bons líderes formam bons líderes. Exato. Um bom líder, ele não tem medo de que seu funcionário saiba fazer o que ele faz. Eu só posso subir para o próximo degrau quando eu conseguir treinar alguém para fazer o que eu faço. Exato. Senão, eu nunca vou sair desse degrau. E eu falo muito para os meus funcionários que, assim, você é pago para fazer X. Faça 2X. Faça 2X, faça X, Y, Z. Se você continuar só no X, você sempre vai ser pago só para fazer aquilo. E não é você ser tonto, você ser... Desculpa o termo que eu vou usar, que eu já escutei muito. Cadelinha de patrão. Não é. Porque, assim, você trabalha para você mesmo. Exato. O seu patrão, seu chefe, seu líder, ele vai te pagar por um serviço que você pode prestar para ele. Exato. Por que você se propôs a prestar aquele serviço? Porque eu preciso trabalhar para mim. Se eu não ganhar, a gente vive no capitalismo. Exato. Se eu não ganhar dinheiro, eu não consigo investir em mim mesma. Exato. Então, eu acho que as pessoas elas têm que ter um pouco dessa visão. Às vezes fala assim, nossa, como a sua vida é fácil, como a gente estava conversando aqui um pouco antes. Isso. Como a sua vida é fácil? Como que você consegue entrar a hora que você quer e sair a hora que você quer? Como que você pode escolher quando você vai tirar férias? Será que eu não fiz X, Y e Z lá atrás para hoje? Eu não preciso nem fazer X, porque eu consigo treinar pessoas para fazer aquilo que eu preciso que seja feito. Então, assim, as pessoas elas precisam ter uma visão além do alcance. Elas precisam se doar um pouco mais para elas mesmas. E aí é que vai. Para você se doar para você, o que você precisa fazer pelo outro. E aí, muitas pessoas elas focam no aspecto do quê? Aquele teve sucesso ou alcançou o patamar que queria porque alguém ajudou, o pai foi filhinha de papai. Então, eles sempre querem jogar alguma coisa, mas não colocar o mérito. Não, ela fez porque pagou o preço, porque estudou, porque ficou mais horas, porque era 1x, fez 10x. Então, isso que eu quero que as pessoas entendam, que para você ter sucesso naquilo que você está empreendendo, seja o que for, você vai ter que pagar o preço. Às vezes, dormir menos horas, investir mais tempo, estudar mais, né? Sim. E até...
defendendo aí um pouco, né? Quando fala assim, é porque com os pais, o pai ajudou muito. Mas eu vou usar exemplo da história dos meus pais mesmo. Minha família veio da roça. Todo corte de cana, café, todos eles... Não viemos do mesmo barco. Então, eles vieram, assim, do interior mesmo. Que a gente tá no interior de São Paulo, aqui, Jundiaí, mas, assim, mais interior ainda, gente. Capital, né? Que fala porteiro, portão. Então, o pessoal veio dessa... Minha família veio dessa região, né? E eles fizeram a vida deles aqui. Então, assim, meu avô trabalhava em 2 empresas diferentes para conseguir a casa própria. Meu pai, tem até uma história que a minha irmã uma vez chorou ao ver meu pai, porque meu pai trabalhava tanto de dobrar turno que ele chegou barbudo em casa e ela não reconhecia mais meu pai. E ela acabou chorando por causa disso. Então, assim, tem pessoas que falam, porque vocês têm uma vida muito estável. Nós temos, realmente. Mas, assim, a luta que foi pro meu pai chegar até ali, para ele conseguir dar um empurrão pra gente, também tem uma luta ali atrás. E a gente enxerga essa luta e por isso que a gente nunca baixou a cabeça e sempre seguiu em frente também. Mas foram muitas noites sem dormir, chegar em casa 1h da manhã para acordar 5 horas da manhã de novo para estudar. Então sempre foram muitas batalhas que muitas vezes as pessoas não vê essas batalhas e eu uso o termo, né? Foi sorte, deu sorte na vida. Vê o palco, mas não vê o bastidor. Né? Exatamente. E hoje, como gestora na Studio Games, Natasha, qual que é a sua função? O que você executa lá? O que trabalha essa loja? Explica pro nosso público. A Studio Games é, num termo bem divertido de falar, é uma Lan House 2.0. A gente brinca muito porque é o termo mais fácil das pessoas assimilar o que a gente faz lá. Certo. Mas a gente é uma rede de entretenimento gamer e digital. Né? Então, a gente tem lá arenas com computadores gamer de última geração. Nós temos consoles PS5, PS5 Pro, Nintendo Switch, Xbox Series X. Temos simuladores de corrida, a gente tem óculos de realidade virtual. Então, a gente tem uma gama ali de equipamentos digitais. Eu nunca fui muito de game, desculpa te cortar, eu nunca fui muito de game, mas já me despertou com esse leque de possibilidades. Mas é porque você consegue encontrar, às vezes, você não precisa ser gamer, mas você quer um momento de distração com algo diferente. Sim. Então, você consegue achar lá um joguinho do Mario, ou você consegue jogar um modo história assim, sensacional, com mapa. Então, você consegue ter um leque mesmo de possibilidades, é bem amplo, assim, para você descobrir se você realmente não tem algo que você gosta ali dentro dos jogos, ou até um momento, assim, de descontração. Então, às vezes, tem pessoas que vão lá porque a mulher vai fazer compra no shopping e o cara fica lá jogando um simulador de corrida. Que da hora. Jogando um FIFA, por exemplo. Nem necessariamente é um gamer mesmo que conhece tudo sobre jogos. Às vezes o cara gosta de jogar um futebol ali, gosta de um simulador de carro, um Fórmula 1, apenas para desestressar da rotina. Então, a Studio Games é isso. A gente veio trabalhando ao longo do tempo. Quando eu cheguei na Studio Games, era realmente só isso. A gente só tinha o entretenimento ali. E eu comecei a olhar possibilidades ali dentro. Falei, cara, isso aqui é uma mina de ganhar dinheiro. Uma mulher com a mente de resolver problemas. E aí eu falei assim, aqui a gente tem muitas possibilidades. A gente começou... Eu entendi que o público cosplay, ele gostava muito daquilo. E que já tinha tido algumas interações ali com o público cosplay com a Studio Games. Comecei a colocar isso no papel para analisar possibilidades. A gente tentou entrar com alguns cursos, deu certo. Só que a gente está buscando outras vertentes de workshop para o mundo digital. Inclusive as impressões 3D, desenhos digitais, coisas desse sentido. A gente quer levar para dentro do nosso espaço, porque a gente entende que a educação digital ela também é muito importante. Porém, a gente não tem que seguir a massa. A gente tem que vir e trazer algo que as pessoas ainda não têm tanto acesso. Inovador. Isso. E aí os eventos foram onde deu o boom realmente na Studio Games. Assim, a gente começou a fazer os concursos cosplays, campeonatos bem estruturados. A gente começou com um campeonatinho assim que, nossa, era uma bagunça, dava muito errado, tal. Hoje já tá e esses nível... campeonatos eram desenvolvidos lá dentro, online? Como que é? É lá dentro mesmo. Dentro do espaço que vocês têm. Isso. A gente tem os campeonatos que a gente fala que são dos computadores, que são os campeonatos de Valorant, League of Legends, CS, que é o mais conhecido, né, pelo pessoal. E a gente tem os campeonatos dos consoles também. Então, a gente começou a estruturar. Hoje, nós temos campeonatos com prêmios em dinheiro.
Olha. Hoje as pessoas se inscrevem ali no campeonato e realmente o finalista ele sai com prêmio em dinheiro. Hoje a gente está pagando aí mais... Se diverte, sim, sai com o bolso cheio. Hoje chega a pagar mais de R$600 aí de premiação pro primeiro colocado. E começou a aparecer outros eventos pra gente. A gente começou a ser chamado, por exemplo, a gente foi chamado na Junte Comics, a gente foi chamado pela Escola Wizard, a gente foi chamado pela ETEC Best, de Jundiaí também. Recentemente nós fomos chamados pela Festa da Uva e tem alguns outros eventos que a gente está fomentando já também, que está vindo pra gente aí, pra gente analisar a possibilidade de levar os nossos equipamentos ou não. E tá abrindo portas, assim, cada evento que a gente entra... Então, pode concluir. Tá abrindo, assim, realmente possibilidades pra gente. A gente vai no evento, a pessoa vem conversar comigo, vamos, pega o telefone, pega o contato. Uma coisa que você compartilhou no dia que eu te conheci, que foi num evento também de network, né? Aqui na Avenida de Jundiaí, né? E vocês estavam justamente lá na Festa da Uva. Isso. E uma coisa que você falou lá me chamou a atenção, dentro do aspecto que a gente estava falando aqui de gerar valor, foi que eles te pediram, acho que 12 TVs e você entregou, como que foi? Conta essa história só para as pessoas entenderem o que é fazer a diferença e resolver problema. Tem o Paulo da Alpha 2, a gente acabou se conhecendo ali, que nem eu fiz a Junte Comics, aí... troca contatos, conhece uma pessoa, conhece outra. Conheci a Priscila, que é uma cosplayer. E pela Priscila, eu acabei conhecendo o Paulo dentro de uma feira, que é a Feira Educando, que teve no Maxi Shopping Jundiaí. Certo. Esqueci de falar dessa feira também, que a gente participou. E o Paulo me ligou um dia e falou assim, Natasha, eu tô fazendo uma curadoria para um evento que vai acontecer na Festa da Uva. Certo. E... você consegue ir e tal, começou a conversar comigo, e ele falando comigo, eu ouvindo ele com o ouvido, que minha cabeça trabalhando já com 80 abas abertas ali, e eu falei, consigo, ele assim, mas você não vai pensar? Eu falei, não, ele falou assim, então, porque eu precisava passar pra eles, eu falei, eu levo 12 telas. Ele, mas como assim? Eu falei, 12 telas? Aí ele, Natasha, mas é muita coisa, você não quer pensar, né? Ele até se assustou um pouco, ele falou que normalmente as pessoas, quando ele começava a conversar, as pessoas pensavam, falavam, vou pensar certinho, depois eu te falo. Certo. Eu já fechei com ele, falou, vai ser 12 telas, é 12 telas, eu vou levar 12 telas pra Festa da Uva. Não sei como, mas eu vou resolver essa parada. A hora parada que eu desliguei o telefone, que eu já tava com uma folha A4 ali, escrito frente e verso, tudo rabiscado, enquanto eu conversava com ele. E aí eu desliguei o telefone e chamei um dos meus meninos, né, que eu chamo que são os meus meninos, meus vendedores são os meus meninos. E eu falei assim... como? Como eu vou fazer? Eu não sei. Eu acabei de prometer 12 telas dentro da Festa da Uva. No momento, a gente não tinha 12 telas dentro do espaço ali, no console. Nossa. E aí eu falei assim, eu preciso levar 12 telas para eles de algum jeito. E aí foi um processo, e a Studio Games, ela cresceu, assim, realmente em estrutura, não física, não que as pessoas entravam ali e elas notavam uma diferença, mas nós, como funcionários, como equipe, como eu como gestor, os líderes, nós transformamos a Studio Games em outra. A missão, a cultura, o valor da Studio Games naquele momento mudou completamente por causa de um passo desse. Eu falo que é um ato de coragem. Sim. E mudou porque a gente começou a pensar diferente. A gente começou a pensar diferente, 12 telas, como que eu vou fazer? A gente vai alugar? A gente vai comprar? O que a gente vai fazer? No final, a solução veio, a gente conseguiu, eu estruturei muito bem, desenhei ali, redimensionei, escala 1 por 1, e a gente conseguiu fazer acontecer. Levei 13 telas para a Festa da Uva, levei uma tela a mais, e sim, foi um sucesso. E de lá a gente já saiu com uma visão incrível, assim. Inclusive, fui no evento que a gente se conheceu por conta da Festa da Uva, porque dentro da Festa da Uva eu fiz um networking muito grande, e aí eu comecei a conhecer as rodadas de negócio, fui para Alphaville, fui lá junto com o Orlando, e vai começou conecta com um, com o outro. E hoje a ramificação da Studio Games e a minha também como consultoria, porque além, né, de ser gestora, eu ainda presto consultorias gerenciais para outras empresas. Que não seja no mesmo ramo da que eu gerencio, da Studio Games, eu presto consultorias para fora. Na Studio Games, você entra com uma parte de sociedade, CLT? Não, eu sou CLT. Ah, sim. Olha, isso que é o legal. Porque aqui o nosso programa é focado no quê? Na parte de empreendedorismo, mas você empreende dentro da empresa e ainda tem o seu braço de consultoria, né? Isso, porque me leva até lá. Hoje, eu sou mãe solo, né? E eu não consigo abrir mão do CLT para mim seguir um CNPJ, para mim
eu não tenho, eu preciso dessa segurança imediata, porque eu não tenho de onde tirar uma outra renda. Só que hoje, na Studio Games, eu tenho uma autonomia tão grande para comandar aquela loja. E, assim, tenho que agradecer pro Eduardo, pro Renato, pra Bianca, porque, assim, eles me dão uma autonomia gigante e eles abraçam. Eu chego lá e falo, cara, 12 telas, vamos fazer acontecer. Eu nunca ouvi, tipo, um não ou algo, tipo, mais ríspido da parte deles. Então, é sempre assim, tá, vamos fazer acontecer. Você acha que vai dar certo? Então, é um poder de confiança muito grande na minha palavra. E eles sempre muito abertos para mim. Se você quer fazer suas consultorias, você pode fazer suas consultorias. Eu ainda uso, lá tem muitos computadores, equipamentos. Eu uso a Studio Games como ponto de apoio para mim dar meus treinamentos de consultoria, treinamentos de vendas, de conversão. E eu acabo usando o espaço lá para isso também. Tem um passarinho verde me contou que foi instituído um padrão de qualidade lá dentro da Studio Games. Como que foi isso? Fala pra mim. Um vendedor meu, o Diego, ele, em um momento, assim, a gente não consegue lembrar em que momento, ele começou a me chamar de Natasha Brookman. Meu nome é Natasha Luane Amaro. E ele começou a me chamar de Natasha Brookman. E a gente começou a instalar ali vários padrões, né? Esse Brookman ficou rodando ali. Ignorei isso, quer me chamar de Brookman, me chama, tá tudo certo. E aí a gente começou a instalar alguns padrões mesmo, layout, qualidade. Eu sou muito legal, mas eu sou muito chata também. Depende sobre o que a gente tá falando. E eu sou muito assim, o certo é certo, ele não faz curva. Então, algumas coisas, o caixa organizado, o lixo sempre limpo. Vamos tirar o chata, vamos manter o exigente. Exigente, mas eu tenho um quê ali. Chatinha. Eu tenho um quê ali que eu dou corda pra pessoa se enforcar. Certo. Esse é um ponto. E então a gente começou a colocar várias coisas realmente em padrões ali dentro. E hoje, dentro da Studio Games, a gente tem um termo que é o padrão Brookman de qualidade. Que é quando eu chego, eu falo, eu preciso que isso aqui entre no padrão, eles sabem que é o padrão Brookman de qualidade, que virou isso, e eu acho muito legal, porque é uma questão que eles sabem qual é a forma como a gestora deles quer, sem eu precisar ficar brigando. Hoje, eu não me lembro qual foi a última vez que eu realmente briguei com eles, ou que realmente coloquei um funcionário contra a parede, por exemplo, para questionar alguma atitude ou algum padrão que não estava sendo seguido ali dentro. Porque, graças a Deus, o padrão Brookman está instaurado dentro da Studio Games. E eu estou de férias, inclusive. E eu chego na loja e a loja tá rodando, tá funcionando. Eles não precisam me ligar para falar absolutamente nada. Tipo, não, Natasha, estou com um problema aqui. Então, o treinamento deu muito certo. Funcionou. E isso é um padrão que também, mais um aspecto que veio nas pessoas que são muito bem-sucedidas, que são milionárias. Porque eu desenvolvi um acrônimo, na verdade, siglas, que descrevem pessoas que têm sucesso e são bem-sucedidas, que é o CDL.V, que é vendas. Então, você dá consultoria de vendas. Sim. O que você falou aí, que hoje você não precisa cobrar dos vendedores, porque você foi líder, você fez e hoje não precisa cobrar tanto que eles fazem. Então, é outro aspecto. Então, a comunicação, eu vejo que você se comunica muito bem. Então, você tem vários indícios aí que o milhão vai chegar mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar. Ele chegando é o que importa. Uma hora ou outra chegando é o que importa. E dessas feiras que você fez, você falou que a de Jundiaí te destacou muito, mas qual que te alavancou assim, mais, que deu essa visão que a Studio Games tem hoje? A Jundiaí Comics. E ela se trata do que, essa feira? A Jundiaí Comics, ela é um encontro de várias pessoas que trabalham com o público geek, com o público nerd mesmo. Então tem ali os concursos cosplay, tem o pessoal que a gente chama de Artistiale, que eles fazem bottoms, marca-páginas, várias coisas, itens mesmo, que são manuais, artesanatos, que eles levam ali com a temática geek, escritores da região. A gente tem bastante, que a gente levou os campeonatos, tem os jogos de tabuleiro também. Então, é um pessoal, assim, que gosta daquele mundo geek mesmo. É como se fosse realmente uma grande feira, um evento ali aberto para esse pessoal, para o público geek se encontrar. É um ponto de encontro anual do público geek. Vem muita gente de Jundiaí, pessoas da região, e vem muita gente também de fora, de São Paulo, acaba vindo para cá, para aproveitar um pouco desse evento. É realmente um ponto de encontro entre essa cultura geek mesmo. Isso. E aí a gente foi chamado
Eles tinham tentado chamar Studio Games antes de eu assumir a gerência. Não deu certo ali, porque o antigo gerente acabou não conseguindo fazer isso acontecer. Certo. Eles voltaram, me convidaram e a gente foi. E a partir do momento que a gente estava ali dentro do Junte Comics, eu pareço ser muito extrovertida, mas eu sou introvertida. E fizeram eu subir no palco para entregar uma das premiações. Então você engana bem. Eu falo que assim, eu sou camaleão. Então eu consigo me adaptar muito bem às situações. Sim. Mas é aquilo de se conhecer também, né? Então eu me conheço, eu conheço os meus pontos fracos e eu trabalho eles para conseguir fazer aquilo. Eu precisei subir no palco? Eu subi no palco. Certo. Ninguém imaginou... Foi lá, entregou o que tinha que entregar. Fiz ali, aconteceu. Só que assim, por dentro, a gente tem uma luta interna. Só que a gente não pode se entregar a essa luta interna. Exato. Então eu tenho... Para mim, estar aqui hoje é um grande desafio, estar no podcast. Mas eu me proponho a enfrentar aquelas coisas que eu tenho medo. Pra mim, você já faz isso há muito tempo. E aí a gente chamou e lá dentro eu fiz muitos contatos. As pessoas começaram a ver Studio Games de uma forma diferente. E aí, assim, abriu realmente portas e um networking pra gente muito importante, que a gente foi fazendo conexões, a gente conseguiu, foi chamado para ir para vários lugares, e aí andou. A coisa fluiu. Isso. Agora, a festa da uva, se a gente for falar de visibilidade, a festa da uva foi a que mais trouxe visibilidade. Junto Comics deu aquele empurrão, fez a gente alavancar, mas a festa da uva, em questão de visibilidade, hoje a gente inclusive bateu 7 mil seguidores no Instagram, por conta da festa da uva. Isso, foi. Hoje a gente sabe que um público muito grande de Jundiaí viu a gente lá e hoje sabe que a gente está em Jundiaí. Então, isso trouxe pra gente um significado muito grande. São 2 pontos de alavancagem aí da Studio Games que eu acho bom. Foi a primeira alavancagem e mais um impulsionamento aí. E a festa da uva. Isso mesmo. Show de bola. E na sua trajetória aí, tanto nessa empresa ou nas outras que na sua parte que você empreendeu lá com os bolos ou os outros trabalhos que você fez, qual um ponto que foi desafiador nesse processo, Natasha? Que você falou, você comentou no começo aí do burnout, né, que você teve, né, por causa do excesso de carga, de trabalho, mas além desse, ou esse foi o pior, tem algum que você pode destacar, pô, esse foi desafiador? Olha, eu acho que foi quando eu fui para ReHap, que eu fui vendedora de lá. Eu não queria vender. Eu fiz mecatrônica para não trabalhar com pessoas. Você queria ficar... Eu vou entrar no ônibus, vou chegar lá, vou fazer o meu serviço, vou pegar minhas coisas e vou embora para minha casa. E eu não queria ter esse contato. Meu pai, minha mãe era bicho do mato, eu me escondia atrás do meu pai e da minha mãe. Né? Eu não gostava de conversar, eu realmente sou uma pessoa introvertida. E eu não gostava de conversar, eu gostava dos meus livros e tudo mais, e eu não queria esse contato com pessoas. Porém, eu tive que ter o contato com pessoas, ou era isso, ou era isso. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria ter uma alavancagem na minha carreira, então eu entendi que eu precisava conversar com pessoas. O momento que eu entendi isso não foi dentro da ReHap. Certo. Foi dentro da Aroma de Amora, que é onde eu trabalhei, ali com os bolos. Por quê? Porque o Roberto, que era o dono da Aroma de Amora, em um determinado momento ele me tirou da cozinha e falou, tá muito lotado lá na frente, eu preciso que você vai atender. Foi a primeira vez que eu atendi uma pessoa na minha vida. Nessa aí você estava com que idade? Foi em 2016, meu Deus do céu. Acho que eu estava com uns 22, mais ou menos. E eu realmente, aquilo ali me gerou uma crise. Hoje eu sei que é uma crise de ansiedade. Sim. Na época eu não sabia, porque não se falava de crise de ansiedade naquela época. E aquilo começou a me dar um negócio por dentro. Falei, meu Deus do céu. Fiz, resolvi o problema ali, atendi todo mundo o mais rápido possível para mim poder correr o mais rápido possível. E depois disso eu entendi a importância que era eu melhorar esse aspecto na minha vida. E quando eu fui pra ReHap, isso foi pra mim tenebroso. Eu morria de medo de ir pra frente de loja, eu morria de medo. Eu ficava arrumando prateleiras pra não ter que ir pra frente de loja pra atender. Só que foi inevitável. Eu entendi que se eu quisesse ser alguém, crescer, alavancar, ter o meu lugar ao sol, trabalhando com vendas ou não, eu precisaria saber falar com pessoas. Eu precisaria perder esse medo de falar com pessoas.
E aí, por incrível que pareça, eu entendi que eu sabia fazer isso muito bem. Acho que não sei se é tantos os livros que eu li na minha vida, mas eu entendi que eu sabia fazer isso. Eu sabia me comunicar, eu sabia me posicionar, e foi quando eu descobri que eu tinha o poder da persuasão. Que não necessariamente eu era aquela vendedora engessada, mas eu conseguia enrolar o cliente ali e fazer ele entender o que eu queria mostrar para ele. Há um aspecto que você falou aí. Você falou a questão de enrolar o cliente, mas você falou que gostava muito de leitura. Você já leu muitos livros? Hoje, atualmente, no meu quarto, eu tenho 450 livros. Olha que legal. Ó, você me falou, me deu arrepio aqui. Por quê? Não é a questão de enrolar, é questão de criar repertório. Porque quando você cria uma gama extensa de repertório, quando você vai conversar com um cliente na venda, e para vendedor isso é fantástico. Tem muitos vendedores que não enxergam esse ponto, não enriquece com leitura. Porque a venda, ela acontece a partir do momento que você confia na outra pessoa. Sim. E quando você traz um ponto em comum para a conversa, para aquilo que você está negociando, você já aproxima aquela pessoa de você. E quando você expande com leitura, aumenta o seu repertório, e às vezes na fala, você está ali conversando, como você consumiu muito conteúdo, aquilo está ali na sua fala, no seu jeito de se comunicar, você traz, conecta, e você nem percebe o que você está fazendo. Sim. Entendeu? Por isso a importância de aumentar o seu repertório. Por que eu digo isso? Até 2015 eu não tinha lido nenhum livro na minha vida. Eu passei por um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, e eu entendi que tinha que ler. Só no ano de 2016 eu li mais de 53 livros. E de lá para cá eu costumei a ler. E eu vi o quanto isso me enriquece para estar fazendo hoje aqui o podcast, para conversar uma conversa aleatória, ou no encontro de network, que você começa a conversar, você tem repertório, tem conteúdo. Então, aí, mais um ponto. Esse milhão vai chegar rápido. Eu falo enrolar porque naquela época era a cabeça que eu tinha. Sim, sim. Eu não entendia nada de vendas. Achava eu que não entendia nada de vendas. Mas tinha um repertório riquíssimo. E aí, na minha cabeça, eu tenho que fazer tenho que enrolar esse cliente. Hoje eu falo que é o diagnóstico do cliente. O enrolar é você saber diagnosticar o seu cliente. Eu falo muito isso nas minhas consultorias. Se você não souber entender, ouvir o seu cliente, você não vai conseguir realmente fazer a venda. E eu, sem perceber, eu tinha isso em mim e eu consegui. Consegui, e aí foi onde eu alavanquei mesmo. Mas o meu momento, assim, de maior desafio foi esse. Eu consegui ter a coragem de sair do fundo, da sombra da loja, lá no fundo, e ir pra frente de loja para conseguir realmente fazer aquela venda, fazer aquilo acontecer e realmente ali ser vista. Normalmente, quando você é muito vista, você também é muito almejado, não só no bom sentido. Aquele negócio, aquela pé de fruta que tá dando muita fruta, tá bem vistosa, o pessoal começa a tacar uma pedrinha, né? É natural. E acontece, mas foi bom. Eu falo que foi bom porque construiu outras coisas em mim também que hoje eu sei lidar com uma equipe, por exemplo. Se eu não tivesse passado por todo esse processo, eu não conseguiria trabalhar com problemas dentro de uma equipe. Mas eu acho que aí um segundo ponto muito difícil que teve para mim foi a pandemia. A pandemia. E para quem trabalhava no varejo na pandemia, foi desesperador. Assim, foi um ponto que eu fazendo faculdade me ajudou muito, me colocou muito centrada, assim, no que eu precisava. Então, tipo, vou terminar isso, vou conseguir. Mas eu peguei Covid 2 vezes, porque o shopping tinha aquela questão do drive-thru que eles fizeram. Então, a gente tinha que ir para trabalhar no shopping, trabalhar no drive-thru. E eu acabei pegando Covid 2 vezes dentro do mesmo ano. E foi um momento muito desesperador, assim, porque você se vê numa situação que você nunca imaginou estar. E conseguir passar por aquilo tranquilamente foi uma outra luta ali interna, psicológica, absurda. Lidar com o cliente é difícil. Lidar com o cliente na pandemia foi um nível assim que eu falei, tá, agora eu tô pronta para qualquer tipo de cliente. Mas olha para você ver como é questão de visão. Você falou assim, no meu segmento foi muito difícil e tal. Mas aí o cara, por exemplo, eu era de eventos, fazia palestra, no meu segmento também foi difícil. Aí tem o segmento de barco. Então, para todo mundo, no geral, aí tem aqueles que estavam mais preparados, se adaptou. Algumas áreas conseguiu se adaptar melhor. Sim. E outras levou um tempo maior, mas hoje todo mundo aí, né, conseguiu se desenrolar. Alguns acabou, né, não teve jeito, acabou ficando pelo caminho. Mas outros conseguiram se reinventar e fazer a coisa
acontecer, vamos dizer assim. Eu acho que a pandemia ela veio para mostrar isso, porque você precisa se reinventar a todo momento. A todo momento. Estabilidade. 2025 já tá diferente do que tá sendo 2026. Então, assim, o que funcionou o ano passado não vai funcionar esse ano. Então, você precisa estar pronto para mudar. Então, a pandemia ensinou muito isso. Para quem viveu realmente a pandemia, como ela foi mesmo, né? Eu falo que viveu a pandemia sem uma venda nos olhos, entende sobre a importância de se reinventar. Porque, assim, ela mostrou que o que foi ontem, amanhã já pode ser totalmente diferente. E hoje a gente vê uma evolução. As IAs... As IAs, nossa. Então, assim, eu amo. É maravilhoso. Eu falo que hoje eu não consigo viver mais, porque o tanto de coisa que uma pessoa hoje tem que fazer sem um IA, meu... Se você souber usar da maneira correta, como apoio, como pesquisa, é sensacional. O problema é você não pode parar o seu cérebro e usar deixar só ela. Então, se você souber usar ela da maneira correta, ela é uma grande aliada. Sim. Então, ela mostra isso pra gente, que hoje é uma coisa... Daqui passou uma semana, acabou, aquela realidade já mudou completamente. Então, as pessoas elas têm que estar prontas para se reinventar. Seja empreendedor, seja CLT, qualquer pessoa precisa estar pronto. E mais uma coisa que a Studio Games me trouxe nessa questão de eventos foi... Eu queria fazer minha pós-graduação, ia buscar uma pós-graduação para começar esse ano, só que surgiu uma colega, falou assim, Natasha, tá tendo a FATEC, uma faculdade pública de Jundiaí, tem o curso de eventos, gestão de eventos. E eu fui na cara e na coragem, não estudei pro vestibular. Não, assim, até vergonhoso falar, gente, estudem pro vestibular, pelo amor de Deus, não vão pro vestibular sem estudar. Mas eu fui sem estudar, passei na primeira chamada, entrei e agora eu tô cursando gestão de eventos na FATEC para dar mais uma alavancada e quem sabe acho que vai ser mais um start, porque eu já fiz bastante networking lá dentro também. E então, assim, é uma outra alavancagem de carreira que eu tive, que eu achei que a pós-graduação ia me trazer, mas uma outra graduação também fez esse papel. Show de bola. Em 2015 eu fiz ETEC. Eu também, como você, acabei não estudando e era bem concorrido. Eu fiz o curso de informática, acabei não atuando na área, mas sem estudar também eu tinha uma visão desse tipo de ensino público, que era meio largado, mas assim... A forma que eles ensinam, como é cobrado, pelo menos na que eu fiz lá, foi fantástico. O conteúdo que foi passado, muito riquíssimo. Né? E todas as outras pessoas que eu converso, tanto de ETEC como de FATEC, dizem a mesma coisa, que o ensino são professores especializados na área. Então, você não chega lá, eu falo que já fiz outras faculdades, né? E normalmente você entra, tem aquela matemática básica, tem aquelas coisas que eu falo que é para encher linguiça, para aumentar a grade curricular ali. Não tem na FATEC. Você entra aprendendo. É prático, né? São 3 anos de faculdade, você aprendendo o que você realmente foi lá fazer. A gente começou já aprendendo sobre eventos. Então, assim, é realmente prático. São professores que atuam realmente na área, que eles sabem do que eles estão falando e eles aplicam ali perfeitamente bem. Show de bola. Natasha, você compartilhou alguns desafios que você viveu, né? Nessa trajetória. Eu gosto de trazer também vitórias. Que uma vitória que você teve ou na sua vida empreendedora, na CLT, ou na sua vida pessoal, que você acha que é bacana compartilhar conosco. Tem gente que acha pouco, mas parar de andar de ônibus. Ai, meu Deus, isso é maravilhoso! Aqui no interior, o transporte público é horrível, principalmente quem mora em Itupeva. Já deixo aqui, né? Para vereadores e prefeitos. É horrível, é horrível. Se fosse um transporte de qualidade, eu não teria problema nenhum em utilizar. Mas é muito ruim. Para quem trabalha, para quem estuda em Jundiaí, o transporte público é muito ruim vindo de outra cidade para cá. Mas acho que a minha grande conquista, a minha grande vitória é hoje eu poder acompanhar a minha filha. Nossa, isso é assim, porque tem uma história que para mim é muito triste. Eu trabalhava demais, assim, corria muito atrás de ganhar dinheiro, sustentar ela e tal. E uma vez ela pequenininha, ela caiu no chão, ela se machucou. Eu estava do lado dela. Ela correu chorando para minha mãe, ao invés de vir para mim. Vínculo, né? Porque é minha mãe que cuidava dela para mim. Ficava mais tempo e tal, automaticamente. Ninguém levou a sério. Todo mundo achou, normal, correu pra avó. Mas aquilo me doeu muito porque eu estava... Era só ela virar e erguer o braço pra mim. E ela correu pra minha mãe. E a partir daquele momento eu entendi que em algum momento da minha vida a minha vitória seria eu ser o ponto de referência da minha filha.
E hoje eu sou. Hoje, se eu quiser ir trabalhar e levar ela comigo, eu posso. Eu tenho essa liberdade. Que legal. Então, hoje o meu ponto de vitória é esse. Eu realmente ser uma mãe presente, Show. com qualidade, podendo dar, assim, dentro do meu possível, dar o melhor para ela. Então, assim, hoje a minha grande vitória é essa mesmo. E ver, conversando com ela, ver o quanto que ela enxerga sobre mim. Ela ter orgulho. Então, orgulho assim, da mãe que tem. Exatamente. Né? Então, Nossa, eu tava me arrumando pra vir, né? Ela falou, ai, mãe, você tá tão bonita, vai lá. Olha, então, assim, quantos anos ela tem? ela tá com 13 anos. 13, olha que legal. Então, assim, é gratificante. Isso é uma vitória, assim, pra mim, que eu falo que não há dinheiro não tem. Que pague. Não tem. Então, assim, pra mim graças a Deus veio junto com a parte financeira, uma evolução junto com a parte financeira, eu não precisei abdicar disso. E graças a Deus, agradecer a minha mãe e meu pai também, porque eles, assim, foram minha base para isso acontecer. Te estruturaram dessa maneira, né? Hoje, você falou isso daí, hoje eu fui na escola buscar a minha pequena, eu tenho uma de 14, uma de 5 anos, 4 anos e um de 2 anos. E a hora que eu cheguei, aí tem que abrir o portão para ela sair lá de dentro da escola. Ó, o meu herói! Meu, isso daí não tem preço, não tem dinheiro que pague isso no mundo, né? Então, uma coisa que eu acho muito legal ouvir da Raquel, na minha filha, ela fala assim, eu acho legal que tudo que eu quero perguntar para alguém, eu pergunto para você e você sempre tem a resposta. Isso é... Então, isso para mim, assim, é muito, muito gratificante, porque além de eu estar presente na vida dela, ela enxerga em mim uma pessoa sábia. Ponto seguro, uma pessoa sábia que ela pode confiar, que vai tirar as dúvidas dela, que é muito raro nos dias de hoje. Tipo, o filho, vou pro Google e acabou, né? Então, assim, é um ponto pra mim que, assim, a minha grande vitória é essa. Que legal. Show de bola, Natasha. Nosso papo tá muito bacana, mas agora eu quero fazer um convite para você que tá aí nos acompanhando, nos assistindo. Olha quantas histórias aspectos da vida dela compartilhou com a gente aqui que nos inspiram, que nos faz crescer. E aí eu quero chamar a sua atenção para você clicar aqui no sininho, passar a nos seguir no canal. Se está fazendo sentido para você, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que essa história possa alcançar outras pessoas e inspirar outras pessoas. Natasha, se as pessoas quiserem te achar, falar com você, contratar a sua consultoria, querer saber do Estúdio Games, como que elas te acham? Olha, colocou Natasha Luane no Instagram. Já Natasha Luane. Isso, é meu perfil pessoal. Certo. E lá do meu perfil pessoal você vai acabar achando o meu perfil profissional também, que é Amaro Gestão e Consultoria. E a Estúdio Games também. Achou meu perfil, você vai achar todos eles. Porque tem, na biografia tem ali o perfil da Estúdio Games também, mas é estudiogames.jundiaí. E é só me chamar lá que a gente conversa. Show de bola, excelente. A gente aqui já está meio que caminhando para o final. Tem alguma história nesse processo aí que você acha relevante a gente trazer aqui para inspirar pessoas nesse sentido de empreender, de fazer além, de resolver problemas, igual os aspectos que você já trouxe para a gente aqui, Natasha? Olha, eu sou uma pessoa que as outras pessoas buscam muito para conselhos. E eu achei que isso nunca iria acontecer. Certo. Eu tive depressão. Tive uma depressão muito forte quando eu fiquei desempregada. Foi um processo da minha vida muito difícil. E eu realmente me achava pequena demais. Pequena demais para aquele mundo, pequena demais para resolver todos os problemas que me cercavam. Era fim de relacionamento, era estar desempregada, era uma filha pequena para cuidar. Eu sempre tive um orgulho muito grande da minha inteligência. E naquele momento, dentro de toda aquela circunstância, eu me vi pequena demais. E aquilo, eu me deixei afundar por conta daquilo, por conta do que eu ouvia da boca de outras pessoas. E eu me apeguei muito, eu tenho muita fé. A minha fé, assim, é absurda em Deus. Não tenho uma religião, mas a minha fé, ela é muito grande. E eu me apeguei em Deus e eu falei para ele, eu preciso achar um caminho. E ele me mostrou esse caminho, que é realmente acreditar nele, confiar e fazer o meu melhor todo dia. E hoje eu sou uma pessoa que às vezes eu nem me acho merecedora disso, porque eu acho que quando a vida do outro ela é muito importante para a gente ditar regras para a vida do outro. Mas muitas pessoas vêm me perguntando, falando, o que eu faço? Pessoas que às vezes eu conheço há poucos dias, pessoas que às vezes foi uma conversa ali que me conheceu numa roda de bate-papo. E aí, hoje eu vejo que eu sou uma pessoa que eu não sei o porquê, nem busco resposta para isso, mas as pessoas elas buscam muito perguntar para mim o que eu faço com isso.
Aconteceu essa semana, um rapaz que estuda comigo na faculdade, ele estava com um problema, a gente conversou rapidamente ali sobre algumas coisas que estavam acontecendo, e ele falou, tá, mas o que você faria nessa situação? E eu conversei com ele e a resposta veio muito simples. De onde vem essa resposta, gente? Não sei. Não sei de onde vem. Repertório. Mas, assim, leituras, livros, experiências. É que as pessoas às vezes pensam assim, é algo sobrenatural. Eu falo, gente, não sei, porque realmente não tem uma resposta. Olha, a resposta que eu te dei veio disso. Não tem uma experiência de vida. Mas assim, específica. Natasha, é aquilo que a gente conversou aqui, que você falou. Você falou que só no seu quarto hoje são 400 livros. Isso. É repertório, porque você não vai lembrar desde o primeiro livro que você leu, mas todo esse tempo você veio trazendo, colocando. Sim. Então você tem um repertório muito grande onde você consegue Sim. resolver em todos os trabalhos que você passou, você resolveu o problema. Sim. E eu atribuo isso, posso estar errado, mas devido à quantidade de estudo que eu já fiz e por trabalhar com comportamento humano, entender também, saber fazer um pouco de leitura das pessoas, eu atribuo a esse repertório de conteúdo de livros que você leu e das experiências Sim. que você viveu também, né? E aí as pessoas falam, mas nossa, como apenas consigo? E se eu acho que eu não tenho capacidade para falar sobre aquilo, eu sou sincera. Eu falo, nisso eu não posso te ajudar. Só que te conhecendo esse pouquinho, você vai falar isso, eu não posso te ajudar nesse momento. Mas eu tenho certeza que você vai procurar, vai fuçar, vai ver vídeo, vai ler, vai fazer alguma coisa para tentar entender. É ou não é? Sim. E aí, hoje as pessoas perguntam para mim, nossa, mas que livro você gosta de ler hoje em dia? Eu falo, gente, acabou, eu não leio mais livros de fantasia, tenho meus livros de fantasia todos guardados. Os livros de fantasia, eles trazem histórias maravilhosas, ensinamentos de vidas maravilhosos, mas hoje eu vou buscar realmente relacionamento pessoal, interpessoal, parte da mente mesmo do ser humano para entender como funciona, como que age, como que lida com cada situação. Né? A Arte de Questionar é um livro maravilhoso que eu gosto, que ele realmente ensina a gente a questionar o porquê, ou como funcionam muitas coisas. E é isso, às vezes a resposta vem. Então, hoje, não é você perguntou sobre uma experiência muito marcante, mas não é uma experiência, mas é algo que acontece diariamente. Com frequência. Que me mostra, tipo, que lá atrás eu tive aquela experiência negativa de me achar tão pequena diante do mundo, me achar irrelevante, e hoje as pessoas virem até mim para saber o que elas vão fazer da própria vida. Tem gente que, às vezes, tenho colegas, assim, conhecidos, que antes de tomar uma ação pergunta pra mim, o que eu tenho que fazer? Eu falo, gente, vai e faz. Errar é bom também, errar faz parte. Né? Mas eu respondo, se fosse eu faria desse jeito, mas você não sou eu. Você não tem a bagagem que eu tenho, você precisa ter a sua bagagem. Hoje eu sou quem eu sou, porque eu levei muita pedrada, caí muitas vezes. Então, às vezes eu falo, às vezes tem pessoas que eu não dou a resposta, porque eu acho que a pessoa ela precisa tomar a decisão por si só também. Mas ver que as pessoas me procuram para resolver os seus problemas, às vezes, é gratificante e me mostra mais sobre mim do que sobre o que eu estou ajudando eles mesmo. Isso daí traz um ponto em comum entre nós dois, porque eu era o ovelha negra da família. O cara que não dava certo, que bebia, que bagunçava. E chegou um ponto que eu resolvi mudar a minha vida. E depois que eu resolvi mudar, que eu falei e provei e continuei, porque isso eu falei lá em 2015, que ia mudar. E até hoje eu continuo na mesma linha. Então eles viram que realmente mudou. E aí essas pessoas da minha família, meu círculo, começou a vir também me perguntar. Só que aí dentro do processo de autoconhecimento que eu desenvolvi, o que eu faço? Eu nunca dou a solução. Eu sempre questiono, pergunto, faria sentido para você? E se você fizesse? E se você conectar? Então eu sempre jogo para a pessoa, para não, se der certo, não jogar o mérito para mim. E se der errado, não jogar a culpa em mim. Sim. Então eu sempre tento extrair a resposta da pessoa. Né? Então, a gente está chegando no final. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Algo assim, vamos pensar. É o que eu sempre falo no final de todos os meus bate-papos. A gente está chegando num patamar, já passou 8 bilhões de pessoas no mundo. A gente está aqui na internet, a gente pode atingir 10 pessoas, 10 milhões de pessoas, quiçá 8 bilhões de pessoas. E essa mensagem vai chegar e vai impactar o mundo. Qual é essa mensagem? Impactar o mundo. Eu não sou muito da ideia de impactar o mundo. Eu acho que a partir do momento que eu impacto uma pessoa, eu já estou fazendo diferença no mundo. Show. E acho que isso já é uma mensagem, né? A partir do momento que você impacta uma pessoa, você já está impactando ali.
uma coisinha que cai na lagoa. A onda. E eu acho que a mensagem, assim, é muito direta, que eu falo muito para as pessoas que me procuram. Se não faz sentido para você, não faça. Se faz, corra atrás. Eu acho que é isso. Porque a gente fica muito preocupado com o outro, o que o outro vai pensar da gente. E se eu tivesse ficado presa nisso, todo mundo me questiona até hoje por que eu não voltei a estudar mecatrônica, por que eu não voltei para mecatrônica. Não faz sentido mais para mim. Acabou, foi a fase. Então, assim, é aquilo. Se faz sentido para você, corra atrás. Se não faz mais sentido, tira da tua vida. Eu acho que é a mensagem que eu tenho que fazer, porque isso vai te mudar, assim, da água pro vinho. Você não vai ficar sofrendo porque agora eu comecei, eu tenho que fazer, porque Exatamente. O que a minha mãe vai achar, o que meu pai, o que o outro... As pessoas vão pensar que eu perdi, vão pensar que eu fracassei. Às vezes fracassar é bom também. Faz parte do sucesso o fracasso. É dar um passo para trás para dar 2 para frente. Então, é realmente isso. Se não faz sentido para você, tira da sua vida, e se faz, luta por aquilo. Eu acho que essa é a mensagem. Show de bola, Natasha. Foi um prazer imenso. Prazer é meu. A gente bater esse papo aqui. Aprendi bastante coisa aqui com você. Então, sempre, né? Sempre a gente aprende com o outro. Tem um provérbio que eu gosto muito, que está em Provérbios 27:17, que diz assim: o ferro afia o ferro e o homem aprende com outro homem. Então aqui a gente trocou e para mim foi algo muito rico. Certeza. Agradeço você ter aceitado o convite. Quem sabe a gente pode, de repente, mais à frente, marcar uma parte 2, bater mais esse papo aí, tá? Então, tem obrigado. muito assunto. Então, obrigado por Eu você que ter agradeço. aceitado, por ter compartilhado tudo isso. E, pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado com a gente. Compartilhe esse vídeo, clica no sininho aí. Procurem a Natasha, se vocês quiserem consultoria e quiserem conhecer mais sobre a Studio Games, entra nas redes sociais dela aí, que ela vai ter satisfação em atender vocês. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Então, tchau, tchau. Até o próximo episódio do Histórias de Sucesso agora.